Bom, pessoal, boa tarde. Chegamos à quarta aula. Então, eu diria para vocês, querem conhecer a LDB em detalhes? Assista às 10 aulas, porque todas as lições ou todas as aulas, elas serão bem detalhadas. A gente não vai pular algum pedaço, porque é o pedaço mais chato para estudar. Vamos estudar a LDB na sua íntegra. E isso é de suma importância, principalmente para você que é professor ou diretor de escola ou coordenador pedagógico. É bom que você conheça a LDB. E a gente começa hoje analisando a LDB, mas tratando principalmente da educação infantil, ou então inicialmente a educação infantil. E depois vamos tratar do ensino fundamental e do ensino médio também, tudo nesta aula, tá bom? Pessoal, então vamos lá para o nosso estudo. Pessoal, então vamos lá. A primeira etapa da educação básica é a educação infantil. E ela tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, sendo complementado pela ação da família e da comunidade. A educação infantil ela é oferecida em duas etapas. A primeira etapa é de creches, que vai até os 3 anos de idade. A segunda etapa é a pré-escola, que é para criança de 4 e 5 anos de idade. E a educação infantil ela tem que ser organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Quando a gente fala regras comuns, essas regras servem para todas as escolas. Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, sem objetivo de promoção, mesmo que seja para o ensino fundamental. Como é feito esse acompanhamento? Vocês montam um portfólio de cada criança e fazem o acompanhamento registrando tudo o que acontece na sala de aula em relação ao aluno e comparando o desempenho dele com o desempenho dele mesmo, de antes. Carga horária mínima de 800 horas. Então pode haver uma carga maior do que 800 horas. O mínimo é 800 horas, com um detalhe importante: 200 dias letivos. Não pode ser menos que 200 dias letivos. E o atendimento à criança no mínimo de 4 horas diárias para o turno parcial e 7 horas para o turno integral. Lembrando um detalhe para vocês, quando a gente fala em horas aí, não são aulas não, são horas relógio, hein? O tamanho das aulas, quem define é a escola. No entanto, precisa ser no mínimo 4 horas para o parcial e 7 horas para o integral. Controle de frequência, a escola precisa fazer o controle de frequência, vejam aí, no período pré-escolar, então na creche não tem essa obrigatoriedade. Outro detalhe, o aluno é obrigado a comparecer 60% do total de horas que foram ministradas durante aquele ano. E expedição de documentação que permite atestar os processos de desenvolvimento da criança, da aprendizagem, né? Por que precisa isso? Se o aluno é transferido para outra escola, ele leva, não é um histórico escolar aí da educação infantil, mas ele leva a documentação, tipo portfólio ou coisa do tipo, ou relatório que a escola faça, mostrando como foi o seu desempenho até aquela data. Depois nós temos o ensino fundamental. O ensino fundamental ele é obrigatório e ele tem duração de 9 anos. Vejam que a legislação não fala no mínimo 9 anos. O ensino fundamental, a duração é 9 anos. Na escola pública é gratuita e começa aos 6 anos de idade. Atualmente, quando ele está completando 6 anos, até o dia 31 de março do ano da sua matrícula. E terá por objetivo o ensino fundamental o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo em vista os meios básicos, o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Vejam que aí nós estamos falando do ensino fundamental total, né? Primeiro ao 9º ano. Mas vejam bem, ele precisa desenvolver a capacidade de aprender
E os meios básicos é o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Compreensão do ambiente natural e social e do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores que se fundamenta a sociedade. Então, há necessidade que a escola defina os seus princípios e trabalhe com o aluno para que ele desenvolva os princípios previstos também na legislação. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. Vejam que atitudes, vocês já ouviram falar em avaliação atitudinal, mas no ensino fundamental pode ser feito isso. Mas cuidado com esse tipo de atitude da escola em relação a avaliações de atitudes dos alunos. Fortalecimento dos vínculos da família, dos laços da sociedade humana e da tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Um detalhe importantíssimo, é facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Eu vou explicar para vocês o que é um ciclo. Vamos supor que a escola define lá, do primeiro ao quarto ano, ser um ciclo só. Se definiu como ciclo, não existe retenção nesse período. Agora, primeiro e segundo ano, é proibido reter aluno já fundamentado na legislação, hein? Esses são detalhes importantíssimos aí. Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no sistema fundamental o registro de progressão continuada. O que é a progressão continuada? É a progressão sem retenção, mas vejam bem, faz-se um trabalho paralelo para que o aluno não fique perdido também, porque progressão continuada e aprovação automática são coisas diferentes, hein? O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa. Então, você não pode abrir uma escola e ministrar o ensino fundamental em outra língua. Mas é permitido a linguagem indígenas e utilização de línguas maternas lá dos índios lá. O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação em situações emergenciais. Vocês se lembram que na época da pandemia, por exemplo, o ensino fundamental e o ensino médio foram trabalhados em situações home office, né? Quer dizer, o aluno ficava em casa e ele estudava através da plataforma digital da escola. O currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente conteúdo de direito da criança e adolescente, conforme estabelecido no Estatuto da Criança e Adolescente. Símbolos nacionais com um tema transversal nos currículos do ensino fundamental. Então, esses itens aí, eles podem ser trabalhados de forma contextualizada e transversal. Pode ser feito assim. O ensino religioso de matrícula facultativa, ele é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental. Mas, se vocês vão implantar o ensino religioso em escola que vocês são diretores, cuidado com isso, porque vocês estão vendo que a matrícula é facultativa, então ninguém é obrigado a assistir essas aulas. E muitas vezes se causa uma série de problemas, porque alguma escola coloca o ensino religioso na matriz curricular e exige que os alunos assistam, todos assistam. O sistema de ensino regulamentará os procedimentos para definição dos conteúdos do ensino religioso. Vejam bem, e normas para habilitação e admissão de professores. Então, esse é um assunto que não é tão fácil. Agora, se vocês abrem uma escola particular, por exemplo, religiosa, ligada com alguma ideologia religiosa, vocês podem colocar o ensino religioso lá, mas no início, quando o aluno vai fazer a matrícula, os pais já tomam ciência que lá vai ter uma disciplina como ensino religioso. Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil
constituída pelas diferentes denominações para a definição dos conteúdos do ensino religioso. Então vejam que, mesmo em escolas públicas, não é fácil a implantação do ensino religioso. Aqui não há possibilidade de detalharmos mais. Jornada escolar no ensino fundamental, pelo menos 4 horas de jornada em sala de aula, vejam bem, sendo progressivamente ampliado a partir do período de permanência na escola. Está previsto em legislação, só que tudo isso precisa ser de acordo com o Plano Nacional de Educação. Não é simplesmente ampliando aí, porque se é uma escola particular, aumentam os custos. E quem vai pagar isso? Se é escola pública, o poder público, logicamente, garante. São ressalvados os casos de ensino noturno, organização autorizada nessa lei. Vejam que nós vimos lá que o ensino fundamental precisa ter 4 horas relógio diurno. Agora, no ensino noturno, pode haver exceções, mas tudo isso precisa ser aprovado pela diretoria de ensino da região. O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral a critério dos sistemas de ensino. Então, está previsto aqui que vai ser progressivo o aumento do tempo de permanência do aluno na escola. O ensino médio é a etapa final da educação básica, que tem duração de no mínimo 3 anos. Quando diz no mínimo 3 anos, você pode colocar um ensino médio com uma duração de mais de 3 anos. E a finalidade, consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental e preparando esse aluno para o prosseguimento de estudos. Preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. O inciso 3 aí, o aprimoramento do educando como pessoa humana. Então vejam, quando vocês estão desenvolvendo o aluno, precisa ficar atento a esses detalhes previstos na LDB. Olha, desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos relacionados à teoria com a prática no ensino de cada disciplina. Vejam que aí nós já estamos falando do ensino médio. Os estabelecimentos, aliás, volta um pouco. O currículo do ensino médio, ele será formado, tem uma formação básica, que é aquela da BNCC, né? E tem os itinerários formativos. Os estabelecimentos que ofertem ensino médio estruturarão suas propostas pedagógicas considerando os seguintes elementos: promoção e metodologia investigativa no processo de aprendizagem. Então vejam aí, no ensino médio muda bem em relação ao ensino fundamental. Conexão dos processos de ensino e aprendizagem com a vida comunitária e social em cada território. Reconhecimento do trabalho e de seu caráter formativo. Articulação entre os diferentes saberes com base em áreas de conhecimento. E, quando for o caso, no currículo da formação técnica profissional. Depois vou falar sobre o técnico profissional e não nessa aula. Assegurar aos estudantes a oportunidade de construção do projeto de vida. Sabe, gente, o projeto de vida, tem algumas escolas que, quando começam o ensino fundamental, eles já começam a desenvolver esse processo de conscientização do aluno sobre o projeto de vida dele. Agora vejam bem, em perspectiva orientada pelo desenvolvimento integral nas dimensões física, cognitiva e socioemocional, pela integração comunitária do território, pela participação cidadã e pela preparação para o mundo do trabalho, de forma ambiental e socialmente responsável. O ensino médio ele será ofertado de forma presencial, mas pode ter uma parte EAD, contanto que atenda à legislação vigente, né? Hoje nós podemos ter um ensino médio com 80% presencial e 20% EAD, e nesse caso não é considerado ensino médio
assim, por ensino médio semipresencial, é considerado ensino médio presencial. Para fins de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio em regime de tempo integral, excepcionalmente o sistema de ensino poderão reconhecer aprendizagens, competências e habilidades desenvolvidas por estudante fora da escola. Mas observe o seguinte, pode-se aproveitar esse tipo de conhecimento no ensino médio em regime de tempo integral. Então, não é em qualquer ensino médio que pode ser aproveitado isso. A experiência de estágio, programa de aprendizagem profissional, trabalho remunerado ou trabalho voluntário supervisionado, desde que explicitada a relação com o currículo do ensino médio. Vocês já viram aquele pessoal que está fazendo o ensino médio e pega um estágio aí de 6 horas diárias? Então, aquele estágio está baseado nesse inciso aí. A conclusão de curso de qualificação profissional, desde que comprovada a certificação emitida de acordo com a legislação. E participação comprovada em projetos de extensão universitária ou de iniciação científica ou em atividade de direção em grêmios estudantis. Então vejam que vocês podem trabalhar no ensino médio alguns detalhes aí que normalmente não se trabalha lá no ensino fundamental. A formação geral básica, ela precisa ter no mínimo um total de 2.400 horas. Pessoal, lembrando aí, vocês viram que houve uma mudança na legislação agora no ano passado, né? Então ele alterou essa carga horária aqui. Hoje, a carga horária no ensino médio para a BNCC, ela deve ser de mínimo 2.400 horas, articulado com a base nacional comum e da parte diversificada. Então, a matriz curricular do ensino médio, ela precisa abranger a parte de BNCC, que são 2.400 horas. O restante pode ser, por exemplo, a parte diversificada e os itinerários formativos. Outro detalhe também, hoje essa formação básica, ela não pode ser em 1 ano, 2 anos, ela precisa ser nos 3 anos que está previsto aqui também, daqui a pouco a gente vê. No caso de formação técnica profissional, a carga horária mínima de formação geral básica pode ser menor, pode ser de 2.100 horas, admitindo-se que até 300 horas de carga horária de formação geral básica serão destinadas ao aprofundamento de estudos de conteúdos da BNCC. Então vejam bem, lá pode ter um trabalho assim, mas vejam uma coisa, diretamente relacionados à formação técnica profissional oferecida pela escola. Então, voltando aí, o ensino médio precisa ter 2.400 horas de BNCC, mas se for um curso técnico, ele pode ser 2.100 e as outras 300 serem relacionadas à formação técnica profissional. Esse detalhe é super importante vocês saberem, porque é assunto de concurso público. A BNCC do ensino médio, ela vai estabelecer objetivos, direitos objetivo de aprendizagem, logicamente de acordo com as diretrizes do Conselho Nacional de Educação. Então são 4 áreas aí: linguagem e suas tecnologias, integrado pela língua portuguesa e suas literaturas, língua inglesa, artes e educação física, matemática e suas tecnologias, aí a disciplina é matemática mesmo, ciência da natureza e suas tecnologias, integrada por biologia, física e química, ciências humanas e sociais aplicadas, integrada por filosofia, geografia, história e sociologia. Então vejam um detalhe importante aí, com a implantação desse novo, do ensino médio, com essas mudanças, essas disciplinas, língua portuguesa, língua inglesa, educação física, matemática, biologia, física, química, filosofia, geografia, história e sociologia, precisa ter nos 3 anos.
esse detalhe acaba passando por cima, mas cuidado. A Base Nacional Comum Curricular deverá ser cumprida integralmente ao longo da formação geral básica. Vocês lembram que eu disse que precisa ser nos 3 anos? Porque antes não precisava ser nos 3 anos. Mas agora a BNCC, a LDB fez uma mudança e passou por uma mudança. O ensino médio será ministrado em língua portuguesa, mas pode ser assegurada a língua dos índios e utilização de línguas maternas. Então, depende da região aí, onde pode ser adotada essa nova mudança aí na língua. Os currículos de ensino médio poderão ofertar outras línguas estrangeiras, de preferência o espanhol, mas é lógico, de acordo com a disponibilidade de ofertas locais e horários definidos pelo sistema. Né? Então, inglês no ensino médio é obrigatório, mas se quiserem colocar uma segunda opção, prefiram o espanhol. Os itinerários formativos articulados com a parte diversificada terão carga horária mínima de 600 horas. Vocês se lembram o seguinte, nós vimos que o ensino médio ele tem 3.000 horas. Dessas 3.000 horas, 2.400 horas são para a BNCC e 600 horas para os itinerários formativos. E está dividido aqui também em quatro áreas, né? Linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias. Vejam uma coisa que mudou de algum tempo para cá. Ciências humanas e sociais aplicadas. E a formação técnica profissional, que é aquela que eu disse para vocês, que forma os técnicos, mas o curso, é lógico, ele muda bastante em relação ao ensino médio regular. Cada itinerário formativo deverá contemplar integralmente o aprofundamento de ao menos uma das áreas de conhecimento, ressalvada a formação técnica profissional. Eu vou ler de novo isso aí. Cada itinerário formativo deverá contemplar integralmente o aprofundamento de ao menos uma das áreas de conhecimento, a não ser a questão profissional, de técnico profissional, que muda um pouco. Depois a gente vê. O sistema de ensino deverão garantir que todas as escolas de ensino médio ofertem aprofundamento integral de todas as áreas de conhecimentos previstas. Mas vejam bem, nesse caso vai oferecer aprofundamento em todas as áreas, mas precisa tomar cuidado e ver esse tipo de carga horária para não virar uma bagunça no ensino médio, hein? Organizadas em no mínimo 2 itinerários formativos com ênfase distintas, excetuadas que oferecem a formação técnica profissional. Então vejam, na LDB tem um capítulo lá, ou um título que é só a parte técnica. O Conselho Nacional de Educação, com a participação dos sistemas, né, estaduais, municipais, ele elaborará diretrizes nacionais de aprofundamento de cada uma das áreas de conhecimento, com orientações sobre direitos e os objetivos de aprendizagem a serem considerados nos itinerários formativos, reconhecidas as especificidades da educação indígena e quilombola. Então vejam, nessas escolas as coisas podem ser um pouquinho diferentes. A União vai desenvolver indicadores e vai estabelecer padrões de desempenho para fazer a avaliação em nível nacional, mas vejam aqui, a partir da Base Nacional Comum Curricular, prevista na LDB. Então, não é simplesmente fazer uma avaliação aí do jeito que qualquer um quer. O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, e o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologias, eles orientam a organização dos cursos técnicos, né, e itinerários segundo os eixos tecnológicos, de forma a permitir sua equivalência para o aproveitamento de estudos
entre os níveis médio e superior. Então, precisa estar atento ao Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. O Ministério da Educação, em colaboração com o Sistema de Ensino e instituições redes da educação profissional e tecnológica, ele vai atualizando esses dois códigos, esses dois catálogos, melhor, para mantê-lo atualizados catálogo de cursos. Se alguma escola quiser oferecer algum curso experimental da área tecnológica, pode oferecer e será orientado pela avaliação da qualidade das instituições dos cursos nos termos desta lei. Esses detalhes assim são importantes, porque na hora que você vai criar um curso profissionalizante, né, se ainda não existir no mercado, precisa seguir a diretriz do Ministério da Educação para depois conseguir o reconhecimento desse curso. O sistema de ensino apoiará as escolas para a realização de programas e projetos destinados à orientação dos estudantes para a escolha dos itinerários. Porque sabe o que acontece? Esses itinerários formativos, eles são... a escola tem, por exemplo, lá 2 ou 3 itinerários formativos. Quem vai escolher qual itinerário a cursar é o aluno. Então, mas o sistema de ensino apoia as escolas e as escolas orientam os estudantes sobre como escolher, para que o aluno não entre assim num curso que ele depois perceba que não tem nada a ver com ele. Os estados manterão na sede de cada um de seus municípios pelo menos uma escola da rede pública com oferta de ensino médio regular noturno. Sabe o que acontece? Pelo que está dizendo a própria legislação, todas as cidades precisam manter escola noturna, a não ser que não haja demanda. Aí muda tudo, né? As instituições de ensino emitirão certificado com validade nacional que habilitará o aluno do ensino médio ao prosseguimento de estudos de nível superior ou curso de formações para os quais é exigido o ensino médio. Pessoal, então chegamos aqui ao final da aula de número 4. Espero que possa ter ajudado vocês. Coloquem nos comentários lá o que vocês acharam, o que vocês acham melhor a gente trabalhar ou melhorar para que seja mais fácil para vocês, tá bom? Pessoal, obrigado por tudo então e até a próxima aula.